Olá, é Ricardo que vos fala. Hoje vou-vos apresentar um vídeo relativamente a um épico, uma trilogia que, como já devem ter reparado, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis foi, se poderemos assim dizer, subdividido em três filmes: A Irmandade do Anel, As Duas Torres e O Regresso do Rei. Todos eles foram realizados por Peter Jackson, obtiveram vários Oscars. O primeiro, A Irmandade do Anel, e As Duas Torres, mais no campo técnico, quanto ao Regresso do Rei, e como um epílogo no fundo desta trilogia, obtiveram, salvo erro, 10 ou 11 Oscars, entre os quais melhor filme, melhor realizador, argumento, banda sonora, enfim. Como disse, penso que a atribuição destes Oscars no filme O Regresso do Rei terá sido, no fundo, o premiar toda desta trilogia. Começaria por vos mostrar, como podem ver, está bastante repleto, são algumas edições e algumas delas ainda com um certo volume. Eu iria começar a apresentar-vos as edições em DVD. Tivemos direito, cá em Portugal, a 3 belíssimas edições de colecionador. Inicialmente saíram edições normais, das edições de cinema, e posteriormente saíram estas edições com umas estatuetas que são, diria, pequenas obras-primas do colecionismo. Em termos técnicos, O Senhor dos Anéis é, a nível de DVD, diria que irrepreensível. Tem uma imagem muito boa, uma imagem que penso atinge a máxima capacidade que o DVD pode mostrar, e em termos sonoros também, pois a grande maioria, não, todos os filmes estão com um formato sonoro DTS-ES 6.1, que, logicamente, como o próprio nome indica, está preparado para quem tiver um sistema sonoro em casa, composto por 6 colunas, ou melhor, 7 colunas. O 6.1 poderá obter um som muito bom. Nós tivemos direito, através da LNK, na altura em que a LNK ainda lançava edições de jeito em Portugal, tivemos direito à Irmandade do Anel, com um belíssimo digipack, um bootleg todo em português, a acompanhar a edição. Esta edição vinha um DVD da National Geographic relativamente com o título Para Além do Filme, onde se fala aqui num pouco, onde tem imagens exclusivas do elenco, com entrevistas, no fundo um olhar diferente por National Geographic relativamente à história do filme.
Depois vem um mapa num género de papel para tiro. O certificado de autenticidade da LNK. Esta edição foi limitada a 5.000 peças. Esta é 989. E temos estas estatuetas. Por acaso ainda não as tirei da caixa, mas que são efetivamente duas belas peças de coleção. Isto dentro desta caixa de cartão, um cartão grosso, no qual eu não o retirei da caixa. Como poderão verificar, as caixas são semi-abertas e vê-se com relativa facilidade as peças dentro das mesmas, além de, logicamente, protegerem melhor os objetos. As caixas, como poderão ver mais à frente, todas elas estão seguem mais ou menos o mesmo padrão. Como tal, ficam bastante bem juntas na mesma prateleira, num armário, pois seguem, como digo, um padrão e um estilo próprio e que ficam bastante bem. Depois tivemos o DVD As Duas Torres, no qual também vem com uma miniatura cá dentro do Gollum. Para ser franco, eu não consegui, é um pouco difícil retirar portanto, o boneco, a estatueta da caixa. Não é muito fácil, eu preferi para já não atirar, mas como podem ver, a caixa segue o mesmo padrão da primeira. O formato sonoro exatamente o mesmo que disse. Temos, além do Dolby Digital 5.1, temos um DTS ES 6.1. E o conteúdo aqui. Temos o certificado de autenticidade das Duas Torres, LNK, este, o 764, com 10.000 cópias, portanto uma edição com mais cópias que a primeira. Efetivamente, estas edições, como devem calcular, já estão completamente esgotadas. Só no mercado de segunda mão é que se consegue arranjar
arranjar estas edições, e mesmo assim a primeira, talvez por ter uma edição ainda mais limitada no número de peças, é extremamente difícil de se encontrar. O princípio é o mesmo, é um digipack. Com o booklet também traduzido em português. Como podem ver, são digipacks muito bonitos. A acompanhar esta edição vinha este livro relativamente dedicado à personagem Gollum, com um DVD colecionável e um pequeno livro onde, além de outras coisas, tudo em português, é bom de referir isso, e onde se fala aqui da criação da personagem, os conceitos do design, enfim, uma série de criação digital, as maquetes, muito interessante relativamente à criação, no fundo, desta personagem. Finalmente, nesta trilogia, temos o Regresso do Rei. Mais uma vez podem verificar a caixa dentro do mesmo padrão das anteriores. O certificado de autenticidade, 6.000 cópias, portanto também um número inferior dos dois, das duas torres. Esta é 1575 sobre 6.000. Temos o digipack, portanto exatamente dentro do mesmo conceito dos anteriores. Booklet. A acompanhar ainda um DVD relacionado com a banda sonora, se assim se pode dizer, a Sinfonia do Senhor dos Anéis, de Howard Shore. No fundo, este DVD, além de incluir excertos dos concertos ao vivo, tem também um documentário relativamente ao compositor que compôs a banda sonora da trilogia. Para completar, temos aqui, isto está dentro da caixa, temos aqui
a maquete, só assim, maquete das Minas Morgul. Uma réplica, melhor dizendo, das Minas Morgul. Relativamente às edições nacionais, versões longas, estas são 3 peças magníficas e que vieram e que estão ao nível do grande épico que são estes 3 filmes. Tivemos, como disse, a sorte da LNK na altura, isto no início, entre 2001 e 2004, ter lançado estas edições que hoje se encontram completamente esgotadas e que fazem jus à magnífica obra de Peter Jackson. Depois, gostava de vos mostrar esta edição, que é muito rara por vários motivos. Isto é uma edição de Taiwan. Como podem ver, é uma caixa em madeira muitíssimo bem trabalhada, muito bonita. É o que se pode mesmo dizer, uma excelente peça de coleção. Esta caixa, se bem me recordo, é uma edição muito limitada. Isto, como poderão aqui ver, não sei se a câmera apanha, mas esta caixa inclusive não estava destinada à venda. Isto era uma caixa promocional que a New Line atribuiu eventualmente ou para jornalistas, ou para a imprensa, ou para críticos de cinema, no qual brindou essas pessoas com uma peça que eu penso que é efetivamente muito bonita e é muito rara, pois é uma edição muito limitada e logicamente que não é muito fácil de se encontrar esta peça. Ela, no fundo, como podem ver, ela tem um veludo com as letras Lord of the Rings Motion Picture Trilogy em dourado. Tem basicamente é região 3. Tem basicamente são os mesmos digipacks que as nossas versões longas, embora venham dentro aqui de uma caixa, por isso eu nem as abri, porque não justifica, atendendo a que são basicamente iguais àquelas que acabei de mostrar. E vem com a completar um jogo de cartas referentes aos filmes e às personagens do mesmo. Esta edição, como digo, vale pela sua raridade, é uma peça de coleção. Isto só mesmo através... Isto não está à venda em sites. Isto só se poderá eventualmente arranjar através do eBay. Reparem no pormenor aqui do feixe. É uma peça que logicamente se adequa bastante, no fundo, à obra em si.
Eu sou confesso, admirador de caixas de madeira e logicamente que tentei tudo para que conseguisse obtê-la, porque é efetivamente uma peça maravilhosa. Terminado o DVD, gostaria de vos falar um pouco do que surgiu no mercado em Blu-ray. E em Blu-ray começámos logo com o pé esquerdo, que foi o lançamento da trilogia na versão de cinema e não na versão longa. Isto originou, por parte dos fãs mais acérrimos, um longo protesto e inclusive mesmo até o boicote à compra desta edição. A edição que saiu inicialmente é uma edição pobre, uma edição, como podem ver cá em Portugal, pelo menos estou a falar cá em Portugal, é uma edição, como podem verificar, sem nada de especial. Caixas Amarai normalíssimas. Entretanto, arranjei este steelbook, não me recordo agora qual era o site que vendia este steelbook. Um steelbook que estava vendido sem os filmes, era só mesmo o steelbook que era vendido, e atendendo à pobreza no fundo da nossa edição, optei por comprar este steelbook, que pelo menos tem um outro acabamento e onde alojei os filmes em Blu-ray. Posso-vos dizer que, tecnicamente falando, o DVD, como já disse atrás, estava muitíssimo bom. Eu penso que O Senhor dos Anéis atingiu o máximo e obrigou, no fundo, ao DVD ir aos seus limites em termos de imagem, em termos sonoros, e o upgrade para o Blu-ray foi ainda mesmo assim interessante, mas não espetacular, mais por culpa, entre aspas,